espero que essa assembleia seja a primeira de muitas outras que a gente não precisa fazer virtual mais, a gente reúna pelo menos uma vez por mês, que os nossos vínculos sejam mais próximos, né? Que a gente caminhe de fato no caminho, um do lado do outro, ajudando um ao outro, porque é para isso que o presbitério existe. Se eu olho o presbitério, eu vejo comunidades de fé, pastores e pastores, caminhando juntos, com uma direção em comum, né? Com princípios em comum, o nosso princípio de fé e ordem, e que a gente possa, de fato, ter esse fio condutor, assim, que seja agradável, que seja leve, né? Que as nossas relações sejam prazerosas, ricas, enriquecedoras, e que a gente saia daqui levando um pouquinho da vida de todas as pessoas que estão aqui com a gente, né? E que todas as pessoas levem um pouquinho da gente também. Que essa troca seja verdadeira, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu recebi a incumbência do presbitério de trazer uma reflexão, e eu não quero em nenhum momento, é uma escolha mesmo que fiz, eu não quero fazer aqui um ambiente de teologia, onde a gente vai ficar buscando princípios teológicos para ver dentro da teologia qual que é o meu papel, qual que é o seu papel. A gente está com um tempo muito difícil, né, Manuel? Manuel trouxe para nós aqui a devocional, e é uma devocional em cima de um texto lindo, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, e nós passamos um tempo difícil demais, e eu acredito hoje que a gente pode dizer que a gente já passou esse tempo. Eu peço muito a Deus para que a gente não viva, nem a nossa geração e nem as futuras gerações, tempos difíceis como o que nós passamos nessa pandemia. A gente aprendeu um monte de coisa, é uma tentativa de aprender de alguma forma. Tá bom, beleza. De alguma forma, para a gente aprender mesmo com aquilo que a gente viveu. Esse tema é muito difícil. O que eu quero hoje trazer para vocês, então? A minha proposta é que a gente possa conversar um pouco sobre esse tempo, conversar um pouco sobre a nossa realidade, sobre a realidade de cada pessoa, bem rapidinho, mas que seja de fato uma conversa verdadeira diante daquilo que a gente passou, e a gente dá uma visitada rapidinha naquilo que os nossos princípios de fé e ordem coloca para a gente, enquanto um documento que nós temos não só um carinho muito grande, mas um legado muito grande de muitas vidas envolvidas, mostrando para nós uma direção, deixando para nós princípios aonde nós reconheçamos os dons que Deus deu para nós enquanto liderança das nossas comunidades de fé, e se diante de mudanças tão difíceis, atrozes até, impostas sobre nós, diante dessa mudança, será que a gente está se reconhecendo como alguém que Deus deu um dom? Será que eu estou, de fato, conseguindo perceber esse dom e exercitá-lo com comprometimento, com responsabilidade, né? Será que eu ainda estou muito afetado por toda essa mudança que foi imposta na vida de todas as nossas comunidades de fé? Eu tenho amigos aqui em Belo Horizonte que tiveram a comunidade de fé que tinha, por exemplo, 120 pessoas, hoje não tem 9. E é assim, né? Outras coisas são que pessoas que ficaram em casa na pandemia e que não voltam mais para a nossa comunidade de fé presencial, né? E aí, como é que a gente faz? Então, tem muitas mudanças, e é sobre isso que eu quero falar para vocês. Primeiro, eu quero trazer um dado de uma pesquisa feita pela empresa Bateia, que no ano de 2020, olha só que interessante, em novembro de 2020, eles pesquisaram mais de 10 mil pessoas e 26% dessas pessoas disseram que, em primeiro lugar, aquilo que elas gostariam de fazer depois da pandemia era retornar ao exercício da sua religiosidade, né, para a sua comunidade. E isso foi o ponto mais alto do que as pessoas queriam fazer. Olha que interessante, 26% queriam voltar a cultuar, ou ir para a missa, ou ir para o culto. Depois, o segundo lugar era viajar. Então, é só para a gente ter uma ideia que congregar para essas pessoas é mais importante do que viajar. Ter esse momento de vida comunitária tem um valor muito grande na nossa cultura. E eu pergunto assim, será como que a gente administra esse retorno, né? E como que a gente consegue ler isso hoje dessa forma? Essas
diferenças impostas para nós nesse tempo de pandemia são gritantes. São muitas coisas que mudaram. E não adianta a gente tentar imaginar que a gente vai voltar ao estilo de vida ou à mesma maneira com que a gente tinha o exercício da nossa igreja em 2019, porque não é assim. Nós somos pessoas diferentes depois desse tempo. A igreja é uma igreja diferente e a gente precisa entender isso e tentar se adequar de alguma maneira a essas mudanças impostas para nós. Então um desafio que a gente tem muito grande. E eu preciso começar a pensar sobre isso com vocês para depois a gente pensar no nosso papel, no nosso reconhecimento e nos dons que a gente tem, né? Então, a gente está sendo convocado a reconhecer essas mudanças e a repensar a igreja, a reconsiderar e a ressignificar a nossa forma de culto, a nossa maneira de relacionamento, os relacionamentos interpessoais, o exercício dos dons que a gente tem, né? Porque a gente precisa mudar, porque se a gente não mudar, a gente não vai conseguir se adequar a esse novo tempo e nós vamos ter muitas diferenças, até o risco da gente ficar irrelevante na sociedade, de alguma forma. Eu particularmente, tenho uma dificuldade muito grande, e o Davi insiste, eu amo o Davi insistir, que são as questões das mensagens virtuais, né? E a gente tenta fazer isso acontecer, e muitas vezes a gente não consegue. Mas é algo que eu preciso mudar. Eu coloquei para mim esse ano que eu vou mudar e eu preciso gravar mais. Porque se eu não fizer isso, daqui a pouquinho a minha mensagem está irrelevante, não é ouvida por mais ninguém. E a gente precisa fazer mais uso dessas ferramentas, né? Então eu queria falar sobre alguns desafios que a gente tem, bem rapidinho, para a gente chegar naquilo que os nossos princípios de fé e ordem dizem a respeito, pelo menos, dos 3 ministérios ordenados, né? Que é o pastorado, o presbiterato e o diaconato, para a gente trazer isso à memória hoje. Penso que isso é importante para a gente, tá? Primeiro o seguinte, olha só, será que existe alguma coisa que pode desagregar hoje? E eu fico pensando, o que desagregaria hoje? Primeiro desafio é reconhecer algumas posturas que desagregariam. A primeira delas, eu já dei um toque aqui, que é tentar impor a mesma maneira que a gente vivia antes da pandemia. Isso vai desagregar completamente, porque as pessoas não vão se encaixar nisso mais, né? Então eu preciso pensar nessa nova realidade, eu preciso pensar no ritmo frenético que todos nós vivíamos lá e qual que é o tipo de ritmo que a gente tem hoje. E eu preciso pensar se hoje esse ritmo que não será tão frenético como era anteriormente, se ele vai conseguir expressar algum nível de comprometimento. Será que a gente tem nível de comprometimento nessa nova realidade? De que maneira esses vínculos de comprometimento podem ser medidos? Né? Será que a gente contribui com tempo? Será que a gente contribui com presença? Será que a gente contribui financeiramente? Será que a gente consegue perceber que é necessária a nossa contribuição, a nossa presença? Isso a gente precisa, de alguma forma, tentar responder com comprometimento e de que maneira esse comprometimento será estabelecido, né? Tem gente, né, que pensa que de alguma forma o retorno para as casas, isso eu já ouvi isso aí, que agora o sacerdócio universal de todos os santos tem uma outra cara, que a gente agora está com as reuniões em casa, aquela coisa toda. Mas eu pergunto assim, será que a reunião em casa é suficiente para que a gente tenha um exercício de espiritualidade cristã com saúde? Como que a gente pode, por exemplo, administrar as nossas comunidades e os projetos que as comunidades têm, os desafios que as comunidades têm, inclusive com despesas fixas, né, para que a comunidade se mantenha? De que maneira a gente pode fazer isso? Será que eu, de alguma maneira, se eu impor uma expectativa fora da realidade, eu posso desagregar? De repente eu posso criar uma expectativa fora da realidade. E aí, se eu começar a falar dessa expectativa fora da realidade, as pessoas de novo não vão se identificar, e isso a gente corre o risco de ter, assim, de alguma forma, as pessoas desagregadas na comunidade, né? Eu queria, rapidinho assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês e uma resposta muito rápida, assim, né? Quem quiser, de alguma forma, participar aqui comigo. O que você pensa dentro da sua realidade, da sua igreja local, que tem um comportamento que você acha que poderia ser desagregador na comunidade hoje? O que poderia desagregar? O que poderia prejudicar o exercício, por exemplo, dos cultos, dos trabalhos das sociedades internas, dos departamentos da igreja, né? O que pode desagregar na sua realidade, na sua igreja? Tem alguma coisa que poderia falar? Isso aqui é um risco, isso aqui pode prejudicar a igreja.
falta de compromisso que as pessoas não têm com a igreja. Prejudica em você fazer o trabalho, né? Eles não têm aquele compromisso de, tem que fazer isso. Fica esperando o outro para fazer e ninguém faz nada. Então, eu percebo na fala da Luli que às vezes as pessoas querem que as coisas sejam feitas, mas não se envolvem em fazer, é isso? Não tem compromisso. O que mais que desagregaria? No nosso contexto, eu acho que falta, às vezes, para algumas pessoas que chegam da igreja ou já são da igreja há muitos anos, uma compreensão, não só dos documentos, mas assim, da identidade, da essência dessa igreja, da essência da IPU. E às vezes as pessoas ficam chocadas, achando que a gente está trazendo vários assuntos assim, mas esse assunto da igreja, como vocês estão falando disso? E até hoje a gente tem que dizer, olha só, você conhece os documentos fundantes das igrejas? Você conhece por que a gente se posiciona assim? Você sabe que não tem 4 anos, não tem 8 anos que a gente começou. Tem 45. Tem 45, né? E porque outras pessoas já estavam falando há mais tempo ainda numa outra igreja, né? Então assim, parece que isso é algo que eu vejo como uma ameaça, assim, esse desencontro. E aí, de não querer ouvir também. Pois é, aí eu estava aqui na mesa pensando o seguinte, que como a gente precisa, né, e aí é uma coisa para nós, da Executiva do Presbitério, fazer uma proposta talvez para o ano que vem, não sei se é possível a gente pensar nisso, né? Como que é importante a gente ter formação, né, educação. Eu falo muito da comunidade que a educação cristã é essencial para a gente ter saúde. Então eu queria muito que a gente pensasse nisso. Que tipo de educação a gente tem, por exemplo, para quem ocupa um lugar no presbiterato? Será que o presbítero, a presbítera, sabe de fato, e é isso a gente vai ver daqui a pouquinho, o seu papel na igreja? Será que nós, como pastores e pastores, sabemos o que é o nosso papel na igreja? Né? Será que alguém que está na junta diaconal reconhece qual é o seu papel na junta diaconal? Será que a gente entende que o nosso documento, por exemplo, já lançando mão dele, faz da junta diaconal, olha que coisa, hein? Ela lembra o nosso papel de misericórdia para com toda a sociedade, né? O nosso documento traz para nós a responsabilidade para com todas as ações sociais. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de algum tipo de ação social, tem gente que acha que a gente está falando de 24 cabeças, 7 cabeças. Então a gente precisa buscar mesmo a identidade básica para a educação. Outra coisa que a gente tem aqui, que eu penso que, saindo daquilo que desagrega, penso agora, eu vou muito para a questão do Manuel aqui, viu, Manuel? Como que é importante a questão da relação, da boa relação. E aí o desafio que a gente tem hoje, gente, depois desse tempo de pandemia, é nós não estabelecermos relações meramente institucionais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Relações institucionais, na minha percepção, ela desagrega imensamente a igreja, porque a gente tem relação obrigatória. Porque a pessoa é da igreja e a pessoa ocupa um cargo na igreja e eu tenho a obrigação de alguma forma manter a relação com aquele sujeito ou com aquela sujeita. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A comunidade de fé, ela só vai ter saúde se a gente sai dessas relações institucionais e tenta construir relações que tenham vínculos verdadeiros. E aí é muito bom a questão do toque, do respeito, do afeto, da consideração, da escuta. Então o desafio que a gente tem depois da pandemia é manifestar amor nas nossas relações. Se a gente não consegue manifestar amor, as pessoas que chegam nas comunidades, e aí eu posso dizer para vocês assim, de maneira muito, muito feliz, né? A Ra hoje fez uma pergunta para mim sobre a questão do ano passado. Nós ficamos 2 anos sem receber membros da segunda igreja, né? E esse ano, olha que coisa legal, eu posso falar para vocês, nós recebemos em março 11 pessoas, depois, eu não vou me lembrar aqui o mês, outubro, mais 6 pessoas, se não me engano. 17 pessoas em um momento depois da pandemia, sem contar as 9 pessoas, 10 pessoas de Lavras. Né? Sem contar as pessoas de Lavras. Hã? E, tem 3 pessoas de Lavras aí no meio dessas 6, né? Sim. Tem 3 pessoas de Lavras nas 6, é verdade. E tem outros lá de Lavras também. Então o que eu estou dizendo para vocês? É o desafio que a gente tem de ter relações mais abertas, mais humanas, mais respeitáveis. A gente precisa construir essas relações. Outro desafio que a gente tem é reconhecer o direito de liberdade de todas as pessoas, e inclusive o direito daquela pessoa de não estar. Olha só, é um problema, porque nós, igrejeiros, a gente acha que a gente tem o direito de controlar a vida do outro, e o outro se sente completamente dominado quando você pergunta, você está sumida, né, Cris? Tem 3 cultos que você não vem.
Você já percebeu que isso pode desagregar mais do que agregar? Será que a gente pode pelo menos perguntar se de fato aquela pessoa está passando por alguma dificuldade? Você sentiu falta daquela pessoa? Sem ter aquele senso de cobrança, sabe aquele tom de cobrança? E isso é um exercício que a gente precisa repensar, sabe? Porque isso é importante demais para que a gente possa fazer com que a igreja tenha saúde, sabe? Um outro desafio que a gente tem é o tal da igreja à distância, gente. Né? Eu visito a Avani aqui, deixa eu dizer, desde o primeiro dia da pandemia, a Avani sai de casa, olhe lá uma vez por mês para ir ao banco. Ela não sai de casa tem 3 anos. Eu faço visita à Avani, sabe como que eu faço visita à Avani? Eu paro minha moto na porta da garagem dela, é um passeio, é o portão de grade, ela fica na garagem de máscara, porque é uma senhora de 92, se não me engano. Acho que isso, certo? Você lembra? 92. E ela fica lá, a gente conversa à distância, depois eu olho por ela, ela vai lá dentro, pega um pacotinho de acerola no pé dela congelado, e me dá um pacotinho de acerola e leva para cá, toma um suco de acerola. Então a gente precisa entender que essa realidade de igreja distante já está estabelecida. Já está estabelecida que a gente pode usar isso de muitas formas, inclusive para as reuniões e para a resolução de problemas. Nós temos aqui no nosso conselho, que isso ajudou muito, né? Que documentar isso na reunião do conselho e fazer com que as decisões tomadas pelo conselho via WhatsApp são válidas como reunião do conselho, há de referendo na reunião do conselho, porque isso facilita a vida, né? Então, isso a gente precisa entender que a coisa mudou muito e a gente precisa se adequar a essas realidades da igreja de distância, e aí já é a flexibilidade que a gente precisa pensar e ter essa flexibilidade de maneira muito especial na questão presencial e virtual. As nossas celebrações aqui não têm a assistência que tinha antes da pandemia. Agora, o que a gente agradece muito a Deus, e eu penso que a gente precisa de ter, são pessoas comprometidas com aquilo que a gente se propõe em fazer. Então, você quer ter comprometimento, e é uma coisa, algo que para a gente é muito importante, e que eu penso que para todas as comunidades de fé, é tentar entender na sua região, na sua realidade, que tipo de atuação a comunidade de fé precisa de ter. Porque se a comunidade se identificar com as propostas feitas pela igreja, pela comunidade de fé, tenham certeza absoluta que aquelas pessoas se comprometerão com presença e se comprometerão financeiramente. Agora, se a gente propõe coisas que as pessoas não se identificam, deixa eu te falar, não vamos ter nem presença e nem sustento financeiro, né? Então, alguns projetos precisam ser pensados dentro da realidade. A gente precisa ouvir a comunidade, tentar entender o que a comunidade, de alguma forma, tem como objetivo cristão ali naquela realidade de cada comunidade de fé, e fazer ações dentro de cada realidade, das especificidades e particularidades de cada igreja do nosso presbitério, né? Outra coisa que é um desafio para nós, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gerações diferentes, que eu não vou nem dar nome aqui, depois vocês pesquisam o nome de geração, que eu acho uma bobagem o nome de geração, mas está aí, que um é não sei o que, o outro é milênio, outro não sei o que. Não interessa, eu sei que tem gente com mais experiência e gente com menos experiência. E gente com mais experiência tem uma dificuldade absurda com a questão da técnica atual. A tecnologia para nós é uma luta. Tem gente mais nova que a vida é tecnológica. Só que esse pessoal mais novo, que a vida é tecnológica demais, corre o risco de perder na sensibilidade das relações presenciais. Corre o risco da insensibilidade. Entende? E a gente corre o risco de ficar naquela coisa, a vida era boa quando a gente só reunia presencialmente. Olha os cultos como é que era cheio. Olha, vocês percebem isso? E a gente precisa entender essas duas realidades, tentar ouvir essas duas realidades, né? E tentar trabalhar cada geração dentro da demanda de cada geração. Isso para a gente é uma luta. E entender que gente com mais experiência tem demanda diferente de gente mais nova. Gente mais velha requer um cuidado, gente mais nova requer outro cuidado. E a gente precisa entender as particularidades de cada geração. Sabe? Tentar trabalhar para os mais novos que as relações presenciais são essenciais, são vitais para a vida, para não ficar só na questão da virtualidade, né? Só na questão da técnica. E a gente precisa se adequar nessa questão da técnica um pouquinho aí.
né? Tem que tentar encarar isso de alguma forma dentro daquilo que é possível para a gente, né? Porque senão a gente vai falar, não, isso não tem valor. A gente corre a gente falar isso, né? Como que o culto à distância é ruim, né? A gente teve um pico aqui imenso, né? No início, o culto à distância lá no alto, depois caiu, né? Então, pensando aqui nesses desafios, né? Que são desafios que a gente tem, eu quis entrar nesses desafios, para ir para os nossos documentos. Olha só, o que os nossos documentos dizem para nós, né? Se a gente pega lá o capítulo 8 do PFO, que fala lá das ordens ministeriais, e isso aqui devia ser para nós assim, de cor e salteado. Mas de cor, não é aquele decoreba bobo, não. É na origem da palavra. Não sei se todo mundo sabe o que significa a palavra de cor, né? Quando você sabe de cor. De cor é de coração, é internamente, é quando aquilo é, de alguma forma, encarnado, né? Você tem aquilo de cor dentro de você, no seu interior. Então, dentro do nosso interior, a gente precisa pensar, por exemplo, né, na questão da pastora e do pastor. Olha que coisa interessante, a gente está a serviço da igreja local, gente, está lá no nosso princípio de fé e ordem. E eu pergunto, será que eu tenho hoje saúde para estar a serviço da igreja local? Será que eu estou me cuidando para estar no serviço da igreja local? Será que eu faço um check-up da minha saúde física? Será que eu estou, por exemplo, cuidando da minha saúde mental? Será que eu reconheço que eu, emocionalmente, posso ter muitas dificuldades? E eu preciso reconhecer que eu preciso de uma terapia, que eu preciso, às vezes, até de um medicamentozinho, de um acompanhamento psiquiátrico, para ter um pouquinho mais de equilíbrio. A gente precisa reconhecer a nossa humanidade, acolher a nossa humanidade, para entender que a gente, como pastor e como pastora, está a serviço da igreja local, a serviço dos irmãos e das irmãs. A gente está aqui para pregar a palavra. Essa palavra revelada, a gente precisa pregar com responsabilidade. Senão a gente fala bobagem, senão a gente replica heresias preconceituosas do passado, senão a gente afasta aqueles que precisam ser incluídos. A gente precisa saber fazer uma exegese de qualidade. Por isso que está aqui, a gente prega a palavra, a gente preside celebrações dos sacramentos. Nós somos servidores e servidoras da apostolicidade. A gente tem o papel apostólico nas nossas comunidades de fé. Nós somos enviados para o cuidado daquela comunidade de fé. Então, isso tudo traz para nós uma responsabilidade de manter uma unidade docente. Então, olha só, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós, pastores e pastoras, a gente precisa, primeiro, investir na nossa formação. No relatório, nós temos 2 modelos de relatório. Um deles pede, inclusive, para que a gente coloque, né, reconheça quanto tempo a gente coloca de formação que a gente tem na semana, quanto tempo a gente dedica na leitura, no estudo, né? Mas isso não pode ser por obrigação, e muito menos por uma competição acadêmica que é bizarra, né? É um negócio mais horrível, essa briga de ego que a academia propõe aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a gente precisa de conhecer de fato o que a Escritura Sagrada, o que os textos revelados trazem para nós. Eu preciso estudar isso, eu preciso ter boas fontes, ouvir gente boa, criticar as pessoas que eu estou ouvindo, que eu estou lendo, ter senso crítico, para que a gente possa de fato ocupar esse papel, né, de responsabilidade na missão da igreja. Então eu pergunto assim, eu preciso de salvação. O que é salvação? É ter saúde, é ter sanidade para ocupar esse lugar e reconhecer esse papel meu na comunidade de fé. E aí eu penso, por exemplo, nos presbíteros e nas presbíteras. Será que os presbíteros e presbíteras conseguem entender o tamanho da responsabilidade que cada presbítero e cada presbítera tem ao lado? Está aí nos princípios de fé e ordem, é ao lado da equipe pastoral, é ao lado da sua pastora, é ao lado do seu pastor. E aí, irmãos e irmãs, a gente tem um histórico da igreja presbiteriana, eu espero que isso não se repita na EPU, né? Que é um histórico de uma rixa entre conselho e pastor e pastora. Isso é vergonhoso quando a gente não consegue cooperar, quando a gente não consegue dar as mãos, sentar na mesa como iguais. A gente senta na mesa, a gente tem funções diferentes, é só isso, mas nós somos ali iguais. A palavra de cada um tem o mesmo valor e precisa ser ouvida com o mesmo peso, para que a gente possa tomar decisões em colegiado, porque assim a gente entende o governo da igreja
é um governo democrático representativo. Então a gente precisa ouvir os outros. E outra coisa que é um problema, coloca aqui que a gente precisa conhecer não só os fundamentos presbiterianos, mas os nossos documentos fundantes. Está lá nos princípios de fé e ordem. Gente, tem hora que eu pergunto para as pessoas se as pessoas conhecem os nossos documentos fundantes. Tem gente que nunca leu. E eu falo, como que eu vou exercer um papel de presbítero, se eu sequer me dedico na leitura desses documentos fundantes? Se eu sequer reconheço o que os princípios de fé e ordem colocam para nós, né? O que o Manifesto de Atibaia traz para a gente, sabe? Então a gente precisa revisitar isso. Nós temos na escola dominical o hábito, né? A gente fazia separadamente antigamente, e depois de um tempo nós trouxemos para a escola dominical a classe de formação de novas pessoas, de novos membros. Então a classe de formação de novos membros acontece no horário da escola dominical aberta da igreja, 2 vezes ao ano. Por quê? Porque a gente revisita todos esses documentos 2 vezes ao ano. Então assim, não aprende quem não quer, sabe? E mesmo assim tem dúvidas que ora são bizarras, né? Como o Rafa falou, e muitas vezes aparece mesmo. Então eu preciso revisitar lá e entender, né, que o presbítero e a presbítera têm uma responsabilidade pela espiritualidade da igreja, junto do pastor e da pastora. Tem responsabilidade pela disciplina da igreja, junto do pastor e da pastora. Então a gente tem que entender, e aí, para presbítero e presbítera de maneira especial, né, está constando aqui no nosso princípio de fé e ordem, a responsabilidade administrativa para vocês. E eu dou graças a Deus que eu não tenho acesso a nenhuma movimentação bancária da segunda igreja, desde o primeiro dia que eu vim para cá. Porque a melhor coisa do mundo é o conselho de presbíteros e de presbíteras terem a responsabilidade administrativa e a gente saber o nosso lugar docente, nosso lugar de pastor e de pastora, e caminhar em parceria com isso, né? E a junta diaconal para nós, e a gente precisa levar isso para a igreja, aqui não tem diácono e diaconisa, mas tem, na verdade, porque nós também somos diáconos, né? Somos diaconisas também, nós temos esse papel de servidores, de alguma forma, né? Reconhecendo esses dons que Deus nos dá. Olha que interessante, a gente tem aqui a coordenação das ações sociais, como eu disse anteriormente, né? A manutenção do respeito às atividades da comunidade. A junta diaconal representa, olha que coisa linda isso, a vocação que a igreja tem de ser serva do mundo. E eu pergunto, será que as pessoas lá fora olham para as nossas comunidades de fé e veem as nossas comunidades de fé como uma instituição para servi-las? Será que é isso? Porque parece que a gente coloca um padrão para as pessoas, né? Que se as pessoas não encaixarem naquele padrãozinho, elas não são bem-vindas. Não é? Muitas pessoas fazem isso. Se você não for isso aqui, você não é bem-vindo. Isso é horrendo. Isso é algo tão contra a pregação do Cristo, né? Jesus disse completamente ao contrário disso, e a gente quer colocar as pessoas nas nossas caixinhas, né? Então, eu preciso fazer com que a nossa comunidade de fé pense nesse momento como que a gente possa refletir esse serviço à sociedade. Por isso que eu falei lá no início, será que eu consigo ler a realidade de cada pessoa, né? Para que a gente possa fazer isso, né? Outra coisa que a junta diaconal, né? O dom do diaconato proporciona é o combate contra qualquer tipo de injustiça. Eu preciso repetir isso. É o combate contra qualquer tipo de injustiça. Está lá nos nossos princípios de fé e ordem, gente. E a gente não lê isso. Então, o diácono e a diaconisa têm um papel na comunidade de fazer com que todas as pessoas da comunidade se percebam pessoas que lutem contra qualquer tipo de injustiça, mesmo que as injustiças não sejam contra elas. Então, se a gente tem qualquer problema na sociedade de racismo, né, de homofobia, de machismo, qualquer injustiça que é imposta aí fora, a gente precisa combater. A gente precisa lutar contra elas, né? E a gente aprende isso defendendo aqui os direitos da pessoa humana que está lá nos nossos princípios de fé e ordem. Aqui eu volto e pergunto assim, olha só, para a gente encerrar isso aqui e abrir para vocês falarem um pouquinho. Depois de cuidar, ou de refletir pelo menos, né, se eu estou tendo autocuidado, se eu estou de alguma maneira me considerando humano,
não tentando ocupar lugar de Mulher Maravilha e Super-Homem, porque às vezes a gente quer ocupar esse lugar de Mulher Maravilha que faz tudo, que assume tudo, porque tem poucas pessoas que fazem, e isso aqui na segunda igreja é uma realidade, e eu penso que é a realidade da sua comunidade também, que tem um pequeno grupo que assume tudo, não é? E aí a gente acha que a gente tem que abraçar tudo mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu adoeci, que eu sirvo enquanto liderança na igreja, desde o momento que o Mateus nasceu, em 93, que eu assumi o presbiterato, o pastorado, eu assumi, o Mateus estava com 6 anos. Então, desde esse momento para cá, nesse período, eu tive 3 momentos de crises horrorosas, de estresse, né? Alguns chamam de burnout, ou burnout. Eu tive momentos onde a minha barba teve falha em 3 lugares, eu perdi pelo de barba, eu fiquei 1 ano e meio sem barba. Eu tive urticária em 2019, eu tratei de urticária crônica durante 1 ano. Eu fui em 5 profissionais de saúde, e esses 5 profissionais de saúde, nenhum teve solução médica para a urticária crônica que eu tinha. Em 1 ano, eu parei 5 vezes no pronto-socorro de noite, pedindo remédio para dormir. Eu falei, eu preciso dormir, porque aquilo coçava igual um inferno, esquentava, e eu não conseguia dormir. E aí, o último dos 5 profissionais me perguntou se eu estava me tratando emocionalmente, se eu tinha tido algum problema, algum estresse, e eu tinha passado por um divórcio no ano anterior. E aí eu estava 3 anos sem fazer terapia, eu retornei para a terapia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu fui para a terapia, eu não sei o que aconteceu, eu não entendi em qual lugar da terapia que foi isso, a minha terapeuta não entendeu em qual lugar da terapia aconteceu isso, mas 6 meses depois eu estava com a minha pele limpa, sem tomar nenhum medicamento. Então eu estou falando para vocês o quanto o nosso corpo sofre com as questões emocionais, o quanto a gente precisa se cuidar, e se entender ser humano, e entender a gente precisa cuidar da gente, senão a gente não consegue cuidar da comunidade, não consegue servir a igreja. E servir a igreja, você já parou para tentar ler a saúde da sua comunidade de fé? A saúde das pessoas que estão lá? Tentar reconhecer as debilidades das pessoas que estão lá? Cada pessoa dentro da sua realidade, da sua família, do seu problema, da sua luta. Será que a gente consegue fazer isso? E olhar para o outro com um pouco mais de compaixão? Porque às vezes a gente quer exigir muito do outro e a gente não sabe que o outro não consegue dar aquilo que a gente gostaria que o outro desse. O segredo para a gente tentar entender, assim, de fato, se a comunidade está saudável, o primeiro deles é exercer uma coisinha que é rara hoje, né? Que é a escuta. É saber escutar o outro. Sem interromper, porque a gente gosta de interromper quando o outro fala com a gente do problema do outro. A gente quer uma competição, a gente quer falar do nosso problema, né? Porque eu estou assim, né? Igual minha tia e minha mãe lá em casa. Fica no telefone brigando quem está pior de saúde, né? A gente faz isso. A gente faz isso. Então a gente precisa parar e só ouvir. Só ouvir. Eu já falei isso outras vezes, né? Teve pessoas que eu ouvi durante 50 minutos. Na hora que eu fui pontuar alguma coisa, a pessoa fala, pastor, eu vou embora, eu quero agradecer demais. O senhor não tem ideia o quanto que o senhor me ajudou. Muito obrigado. Foi embora. Feliz. Eu não falei nada. Foi 50 minutos onde eu parei e fiquei, então, pois, então, sim, pois não, tá. 50 minutos. A pessoa falou tudo que tinha que falar. Saiu dali leve. E eu pergunto, a gente consegue ouvir o outro na nossa comunidade de fé? Será que a gente para e fala assim, deixa eu entender por que você está. Às vezes uma pessoa que pensa diferente de você fala assim, deixa eu tentar entender esse seu argumento. Explica para mim por que você pensa assim. Né? Não tem problema em discordar, mas eu posso tentar entender. E a gente é diferente, graças a Deus por isso que a igreja é diversa. Né? Então eu preciso saber ler essa saúde da comunidade de fé. E aí eu pergunto assim, né? Como servo da igreja, como pastor e pastor, eu estou ali na igreja local servindo, né? Será que eu sei o que é pastorear e apacentar? De novo eu retorno aqui na educação, né? Na questão de dar pasto de qualidade. Ovelha precisa de boa grama, né? De comida boa. E para a ovelha comer bem, a gente precisa preparar bem o alimento. Não dá para a gente dar uma raçãozinha seca qualquer, não. Sabe?
Então a gente precisa ter responsabilidade no alimento que a gente dá para a igreja, porque muitas vezes a igreja está doente porque a igreja come mal. Os nutricionistas dizem aí que a gente é o que a gente come, né? É mais ou menos isso. E é uma luta estranha. Eu estou numa luta para a saúde, para minhas pernas aqui, tentando emagrecer um bocado. O trem difícil esse negócio. Mas a gente é o que a gente come. E a igreja é o que a igreja recebe. A gente precisa trabalhar isso para que a gente tenha melhor alimento, para que a gente tenha um exercício de espiritualidade cristã com qualidade, sabe? E aí a gente vai também apacentar. Por quê? Porque de vez em quando a gente dá umas brigas, né? Ovelha briga. E a gente briga. E apacentar é gerar paz no meio das pessoas. Eu tenho uma palavra de apacentamento. Felizes são os pacificadores, as pacificadoras. Gerar paz no meio de gente diferente. Fazer com que um saiba respeitar a diferença do outro. E tentar entender que a gente convive bem no mesmo ambiente, mesmo sendo diferente, e está tudo bom, gente. Ninguém tem que ser uniformizado, não. A gente é diferente. A gente precisa considerar isso. Para que a gente não só se cuide como pastor e pastor, cuide da igreja, né, e tenha ciência da saúde das nossas comunidades de fé, sabe? Então eu gostaria muito de deixar esse desafio para a gente hoje. Eu fiquei pensando assim, qual que é o meu papel na igreja, né? E eu, falando aqui para o presbitério, precisava de alguma forma lançar a mão aqui do nosso PFO. E eu fiz o contrário hoje propositalmente, né? Normalmente a gente traz um texto bíblico para depois fazer uma reflexão. Eu não quero fazer uma exposição bíblica, não é isso que eu queria. Mas eu gostaria muito de terminar com um texto bíblico. Um texto bíblico muito importante. Só esse texto bíblico para a gente fechar. Que texto bíblico é esse? É um texto bíblico que foi construído em um momento de caos, em um momento de isolamento social, onde Paulo preso em Roma. Pensa nisso. Pensa Paulo, o apóstolo, preso em Roma. O cara estava preso. Está certo que ele, como cidadão romano, tinha alguma regalia, é verdade. Mas ele estava, inclusive, na narrativa, de dizer que as algemas eram colocadas nele, eram pesadas, inclusive. E nesse momento ele escreve para a igreja em Filipe. E é interessante porque essa igreja, se a gente vai lá em Atos 16, essa igreja nasce em um outro momento caótico. Se a gente pega lá a primeira viagem missionária de Paulo, em Atos 16, ele revisita a igreja na terceira viagem missionária, né? Que a igreja já está formada. Não existia ali em Filipos uma igreja, e de alguma forma ele traz um relacionamento carinhoso nesse texto, construído em um momento caótico, para uma igreja que nasce em um momento caótico. O que tem? Olha que interessante, né? A gente tem lá um plano que Paulo estava indo para um lugar, e de repente ele percebe que o Espírito manda ele para outro lugar na primeira viagem missionária. Aí que ele cai lá em Filipos, né? Então, uma mudança de planos. Isso é difícil demais quando o plano muda, né? Outra coisa, lembra de Lídia? Lídia é a primeira pessoa alcançada pelo ministério de Paulo nesse lugar, né? E é interessante que é uma estrangeira, em um lugar diferente, uma cultura diferente, e uma mulher. E essa mulher tem um encontro com Cristo através do trabalho de Paulo. Olha que coisa linda isso, né? Uma comerciante de tecidos aí na época, né? Depois de Lídia, lembra daquela escrava que adivinhava, que foi a segunda pessoa alcançada por Paulo, lá em Atos 16? Um outro momento difícil para ele ali, e por causa disso, lembra que ele foi parar na prisão, por causa dessa mulher que se converteu, pela experiência dessa? Então, eu quero terminar com um texto que foi escrito quando Paulo estava no caos, para uma igreja que nasce no caos. Então, é possível uma igreja nascer no caos, gente. É possível a gente ter tempos difíceis e de um tronco sair um bruto. É só a gente lembrar de tantas figuras de linguagens que a gente tem em toda a Bíblia Sagrada falando do Evangelho, falando da pessoa do Cristo, que é um rebento, um renovo, que nasce em terra seca, em lugar onde ninguém dava nada para nascer. Então a gente está num momento difícil. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: é possível ter vida, é possível a gente ter qualidade no exercício da nossa espiritualidade, é possível ter qualidade na vida das nossas igrejas, né? E aí o texto se encontra lá no capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, no verso de 1 a 9. E eu queria que a gente lesse esse texto, eu queria que vocês ouvissem esse texto. Eu quero ler para vocês para a gente encerrar, porque esse texto ele fala assim: olha só,
Olha, vamos tentar entender assim, o carinho, o afeto, o cuidado, o amor de Paulo para essa comunidade. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Olha que recomendação linda. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amado. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. É esse tipo de relação que eu queria deixar como exemplo para nós em momentos difíceis. A gente sai da pandemia, que Deus nos dê graça de construir relações como essa relação que Paulo tinha com esses irmãos. Uma relação de consideração, uma relação de amor, uma relação de afeto, uma relação de cuidado, escrevendo pessoalmente, inclusive, dentro das possibilidades de cada um aqui, e trazendo vida para aquela comunidade de fé que nasce em momentos difíceis. Na primeira viagem missionária de Paulo, uma carta escrita em um momento difícil para Paulo, que foi na prisão. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.